Eu sou Silvana Medeiros Maia, aqui desse canal que é o Saúde como Caminho, um canal cujo objetivo é encontrar cada dia o melhor caminho para viver em equilíbrio, em saúde psíquica, emocional, física. Gente, eu fico pensando, ontem eu estava conversando com uma amiga que está ajudando uma outra amiga e tem uma série de pessoas ajudando nessa situação difícil. A pessoa está doente, todo mundo está ajudando. Mas uma coisa que eu vejo que está incomodando as pessoas ao redor desse grupo, né, que eu acho maravilhoso isso, quando a gente cria uma rede de apoio. Nós precisamos criar cada dia mais redes de apoio. E redes de apoio são o quê? Pessoas que têm sensibilidade, têm consciência de que só unidos nós podemos passar pelas situações de uma maneira mais leve, ao mesmo tempo mais nutritiva, fortalecedora, que a gente consegue se crescer, que a gente consegue evoluir. Sozinhos, gente, a gente fica muito recluso e sozinho a gente não vê além. A gente só aprende quando a gente consegue somar olhares, quando a gente consegue somar escutas. Esse dar as mãos é muito importante para a gente ir além, para a gente conseguir chegar lá na ideia de somos um. Nós aprendemos que somos um e realmente, gente, nós somos um, porque nós viemos da mesma fonte. Então, nós precisamos caminhar para ter essa sensação, essa compreensão e essa sensação de estarmos unidos uns aos outros, de pertencermos a uma só família, que é a família humana. Então, essa situação está gerando um desconforto, porque as pessoas vêm me relatar, estão comentando comigo, que a pessoa que está sendo ajudada, ela está resistindo a olhar para o lugar, para a responsabilidade dela no que ela criou, como ela criou essa doença. Eita, que é difícil, né, gente? A gente olhar para o lugar, para nosso lugar de desequilíbrio, de desatenção, de descuido, de engano, não é fácil, principalmente quando você está fragilizado. Mas eu digo a vocês, é a única maneira de você curar. Porque veja, vamos pensar juntos, gente. Se eu estou fazendo uma receita de bolo, quando eu estou dando aula, eu gosto de comer bolo e adoro falar em bolo, né? Os estudantes até brincam. Sempre dou esse exemplo, ou exemplos similares. Eu estou fazendo um bolo, eu resolvi fazer bolo para vender. E aí eu começo a fazer o bolo, pego receitas de pessoas amigas ou na internet e começo a fazer os bolos. O bolo não sai tão bom como o que mostrou na foto da receita ou mesmo no vídeo. O meu não sai tão bom. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso revisar o percurso da maneira que eu fiz o bolo. Desde a escolha dos ingredientes, a temperatura do forno, a forma como eu abri para ver se o bolo estava bem, a hora que eu tirei o bolo, como eu deixei esse bolo esfriar. Então, para que eu venha conseguir fazer um bolo tão bom como aquele que aparece na receita, na fotografia, eu vou precisar o quê? Experimentar, fazer e refazer com a consciência de como eu fiz a cada vez, para eu descobrir a maneira que vai levar ao resultado desejado. Não tem como eu chegar a um resultado bom se eu não estiver revisando a maneira como eu fiz. Não é assim que a gente faz na escola, gente? Como é que a gente aprende a escrever, a ler, a somar, a multiplicar? Como é que a gente aprende ciências? Não é voltando, né? A gente começa a estudar, aí a gente cai no equívoco, de repente a gente faz uma prova, tira uma nota baixa e você tem que voltar para rever o seu conhecimento, como foi esse percurso, o que é que você entendeu que pode estar equivocado. Não é assim para a gente aprender algo? Também é assim na escola da vida. A cada situação que eu estou vivendo, seja confortável ou desconfortável, quando a gente está vivendo uma situação confortável, a gente nem questiona, gente, porque é bom, né? O que é bom, como diz assim, time que está ganhando, a gente não mexe. Não é assim que a gente pensa? Mas às vezes é até bom, deu certo. Como foi que eu consegui que deu certo? Você descobrir mais ou menos caminhos que facilitam o seu viver.
os seus relacionamentos, o seu trabalho. Se você descobre maneiras que dão certo, já fica mais fácil. Quando você está diante de uma dificuldade, você ir lá acessar aquela maneira que vai ajudar. Então, quando não está dando certo, aí é preciso ter mais coragem, mais disposição e muita humildade para fazer o percurso novamente, para voltar lá no início, para olhar tudo quais as ideias que estão por trás do que você sente, que estão por trás do seu agir, que estão por trás da sua maneira de estar no mundo, de estar na vida. Porque eu penso que todo resultado equivocado, seja um bolo que solou, seja um bolo que ficou duro, seja uma doença, um mal-estar, seja um relacionamento conflituoso, nós temos uma responsabilidade nisso, uma parte é nossa. E cabe a nós, se nós estamos sofrendo por essa situação que nós consideramos que é incômoda, cabe a quem? Cabe a gente voltar, revisar quais os nossos comportamentos, como a gente está entendendo aquilo, como a gente entendeu no passado, como a gente agiu ou reagiu diante de uma situação semelhante no passado. É refazer o percurso, não tem jeito. Para aprender na vida, na escola da vida, assim como na escola formal, que a gente vai para aprender conhecimentos técnicos, né? A gente tem que voltar e revisar o conhecimento e revisar o que a gente está aprendendo. Porque se a gente não fizer isso, vamos ficar errando da mesma forma. Vamos fazer a equação. Ô menina! Agora me lembrei do vídeo da paciência. Da moça que estava fazendo um vídeo e o filho chamando, ela acabou perdendo a paciência. Super engraçado. Então, a gente precisa ter paciência, né? Quando as coisas não saem como desejado. Acolher o que está saindo e olhar a nossa parte. Eu só vou poder acertar se eu tiver coragem de assumir. Primeiro, de saber que eu tenho responsabilidade, gente, nisso. A vida não cai na cabeça da gente, um presente não cai na cabeça da gente do nada. Um problema também não cai na cabeça da gente do nada. Tanto o presente, tanto o que é bom como o que a gente acha ruim, nós temos uma responsabilidade nisso, na colheita, né? Eu fiz um vídeo aí essa semana sobre plantar e colher, certo? Então, se você... Aí, terminando essa situação, as pessoas estão envolvidas nessa ajuda. Essa pessoa não está querendo olhar. E agora? Quando a gente está ajudando alguém que não quer olhar para o seu problema, que não quer assumir a sua parte, a sua responsabilidade, que está querendo que a vida, de repente, se resolva por ela mesma, que ela volte a ter bem-estar sem que ela precise transformar a vida. Porque, gente, a cura verdadeira, você pode ter uma dor de cabeça e tomar um analgésico e essa dor de cabeça passar. Mas o que gerou a dor de cabeça vai continuar lá. Você vai precisar descobrir o que está por trás, se é um problema do fígado, se é um problema da coluna, que a dor de cabeça pode vir por várias razões. E enquanto você não descobrir a razão que está por trás, ficar só tomando analgésico, não vai resolver. Assim são nossas doenças também, em termos de ansiedade, de depressão, de qualquer doença psicológica. Você precisa resolver o emaranhado de conflitos, de dores, de ressentimentos, de mágoas que você vem carregando, que resulta de uma forma de você olhar para as coisas. Então a vida está dizendo, quando ela traz um mal-estar, que você precisa revisar a maneira como você está olhando para cada situação na sua vida. Como você olhou muitas vezes na época. Será que não está na hora de você trazer essa situação? Essa situação já está em você causando mal-estar. Mas na verdade, a hora de olhar, de revisar a situação com humildade, saindo desse lugar de defesa, de medo. Porque a gente se protege, né? A gente se coloca num lugar, o que a gente conhece como couraças, né? A gente cria couraças para se proteger das dores. Só que essas couraças, com o tempo,
elas também atrapalham a nossa vida e acabam nos adoecendo. Porque, como eu disse em um vídeo de ontem, o sistema, para viver em equilíbrio, precisa de trocas, precisa de alimentar e ser alimentado, precisa do dar e do receber. Se eu fico protegida, me guardo, eu fico trancada. Então, como é que eu vou dar e receber? Como é que eu vou partilhar o meu amor e como é que eu vou receber amor se eu me guardar, se eu me fechar? Então, gente, esse movimento da gente ajudar o outro, e se o outro não quer, a gente tem que esperar. A gente tem que esperar o outro querer. Claro que a gente vai ajudar no que a gente puder, mas a gente não pode insistir. A gente não pode obrigar o outro a querer. E também a gente não pode fazer pelo outro o que o outro deve fazer. Porque a cura também passa por aí. A cura passa por eu cuidar de mim, para eu valorizar a minha vida, cuidar dessa vida e oferecer essa vida aos outros, a própria. Dar e receber é oferecer quem somos, nossas qualidades, oferecer nossos pensamentos, oferecer nossas reflexões. Então, para isso, eu preciso valorizar a vida e eu preciso aprender a cuidar dessa vida e cuidar da vida que está ao meu redor. E isso é um processo que só individualmente a gente pode fazer. Agora eu posso ajudar você, como eu estou aqui partilhando a minha experiência, para a gente se ajudar, para a gente se fortalecer nessa corrente de valorização da vida, da própria vida e da vida um do outro. Eu preciso de vocês, eu sei, e vocês precisam de mim, porque nós somos todos de uma mesma raça. Nós precisamos dar as mãos para crescer, para evoluir. Sozinho não é possível. A gente só evolui em comunhão. Assim Deus tinha plantado a gente isolado num mundo qualquer, afastados dos outros, mas Deus nos plantou aqui juntos. Se Deus nos trouxe para a gente se relacionar, para a gente estar junto, é porque tem o quê? Um objetivo nisso, tem um propósito. Esse interrelacionamento dos seres humanos tem o propósito da gente aprender a amar, aprender a se doar e aprender a receber. Então, se essa pessoa que você está ajudando está com dificuldade, tenha paciência, dê o que você pode dar, fortaleça, ajude essa pessoa a se fortalecer, mas vá também esclarecendo ela que ela precisa fazer a parte dela, que ela precisa olhar para a vida com outro olhar, que ela precisa revisar a vida dela e descobrir o que é que ela está pensando, sentindo ou agindo que está levando ela para esse lugar de dor e de sofrimento. Então, gente, é ao mesmo tempo que a gente precisa ter muita generosidade para se ajudar e ajudar o outro, a gente tem que ter também disciplina e a compreensão dos limites para a gente mesmo e para os outros que estão ao nosso redor. Viver é um grande aprendizado que implica muita reflexão sobre o próprio viver. Reflexões sobre o próprio pensar, sentir e agir. E o acolhimento uns dos outros. Acolher a maneira do outro nesse momento, pensar, agir e sentir. É uma delicadeza. É preciso ter muita empatia para chegar junto e entender. E falar quando for possível falar. E calar quando for possível calar. É um aprendizado. Termino esse vídeo como sempre, agradecendo quem está comigo nesse aprendizado. Quem tá comigo nessas reflexões, quem está comigo nessa abertura de coração, para a gente aprender a criar uma vida nova, uma vida com mais consciência, com mais força, com mais generosidade. E se vocês consideram que aqui os conteúdos que eu venho trazendo são importantes, peço que vocês compartilhem nas redes sociais, deem um like aí para mim, se inscreva no canal se ainda não se inscreveu, acione o sininho para receber nossas notificações. Beijo grande, até mais tarde ou até amanhã.